Olá, graça e paz, meu amado e querido irmão. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu estou chegando hoje no primeiro dia de propósito de jejum e oração de 21 dias. E também estamos na oportunidade lendo o livro de Apocalipse. Ontem nós fizemos a introdução do primeiro capítulo do livro de Apocalipse e hoje queremos retratar sobre o capítulo 2. Porém, nós vamos tratar por etapa, porque o capítulo 2 ele tem vários estudos das igrejas da Ásia e hoje eu quero tratar sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmina. Vamos por parte, por etapa, com muita calma, com muita coerência, para que possamos entender o que a Bíblia está dizendo sobre essas duas igrejas da Ásia Menor. Quero ler um texto da Escritura Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1. A primeira carta da igreja da Ásia Menor está se tratando da igreja de Éfeso. Está escrito assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz, aquele que tem as suas destas as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentiroso. Sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçais, se não te arrepender. Tem, porém, isto que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, por hora, nós vamos trabalhar agora com a primeira carta da igreja da Ásia Menor, direcionada à igreja de Éfeso. É muito importante entendermos que a igreja de Éfeso, que estava na cidade de Éfeso, passaram por lá grandes homens de Deus, homens como o apóstolo Paulo, como Timóteo e também o apóstolo João, que o mesmo que escreveu o Apocalipse. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, onde tinha um templo da deusa chamada Diana, também chamada Artemis. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa deusa, né, lógico, com D minúsculo, chamada Diana, era a deusa da sensualidade, da prostituição. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito importante, que era uma igreja muito rica, e aonde o Senhor escreve uma carta. E no primeiro versículo do capítulo 2, o Senhor está direcionando a João, dizendo: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz, o que tem nas suas destras as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais. Ou seja, o próprio Jesus direcionou a João para escrever para o anjo. O anjo era o pastor que estava apacentando o rebanho lá, e diz, né, aquele que tem nas suas destras as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Então, cada uma das cartas, ele se identifica como uma frase. E aqui a frase que ele identifica, que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro é as 7 igrejas e as 7 estrelas na mão, os 7 pastores. Simboliza que ele tem o domínio sobre a igreja. A profecia, né, o texto bíblico de Mateus 16, versículo 18, diz que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, tu és pedra, tu és rocha, tu és edifício, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não podem prevalecer. Então a igreja ela é do Senhor. O versículo de número 2, ele começa dizendo: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseram as provas que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, primeiro ponto aqui do versículo 2 é que o Senhor Jesus ele fala que ele conhece as obras da igreja. Então, aquela igreja de Éfeso, o Senhor Jesus conhecia as obras que ele faz. O Senhor conhece as minhas obras, as nossas obras. Então, não adianta querer amassagear, querer colocar no oculto ou no secreto, porque Deus ele conhece tudo. Então, conheça as tuas obras e o teu trabalho. A igreja de Éfeso era a igreja que trabalhava, era a igreja que colocava a mão no arado, a igreja que ia em busca dos novos crentes, uma igreja que tinha obra, uma igreja que trabalhava mesmo, duramente. Então o Senhor sabia que era uma igreja que trabalhava. Também a igreja que tinha muita paciência. A Bíblia fala isso no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés firmes sobre uma rocha. Então, a palavra de Deus sempre está dizendo sobre a importância de um cristão, de uma pessoa, de um ser humano ter uma certa paciência. Então, a igreja ela era uma igreja que trabalhava, uma igreja que botava a mão no arado, uma igreja que tinha muita paciência. E também era uma igreja que sofria maus, porque a igreja que passava por alguma dificuldade. Outra coisa importante também, que ainda no versículo 2, vamos ver que ela tinha paciência, que não podia sofrer maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não eram. Então, nós vamos ver que existiam algumas pessoas que se dizia ser apóstolo. Então, ele era aprovado mesmo. Ah, você é apóstolo? Ah, você é líder? Você é pastor? Então, prova de fato que você é, na prática mesmo. Tinha que provar para a igreja de Éfeso se de fato a pessoa era mesmo ou não era apóstolo mesmo. No versículo 3 ele diz: sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Então ele repete de novo. Uma igreja que sofria. Quando a gente faz a obra de Deus, a gente sofre, a gente passa por alguma dificuldade ou muito sofrimento, porque a gente sofre por amor à obra, a gente vê a obra perecendo, sofrendo, então a gente não quer ver aquilo, então a gente sofre mesmo. Como Paulo falou para Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Então ele sofria, tinha paciência, trabalhava pelo nome do Senhor. Querido, nós devemos defender o nome do Senhor Jesus. E no versículo de número 4, diz assim: tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí já começa a primeira correção que o Senhor traz. Ele vem elogiando a igreja. Era uma igreja que o Senhor conhecia as obras da igreja, a igreja que trabalhava, uma igreja que tinha perseverança, tinha paciência, colocava à prova o que se dizia ser apóstolo, não era, combatia a heresia, mas era uma igreja que perdeu a sua característica, o amor. Então, querido, o amor é um dos maiores dons que o Senhor deixou. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. João 3,16, o textual da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor é amor. Então, a igreja de Éfeso, ela perdeu o amor. Quando a igreja perde o amor, ela perde a sua característica. Porque o amor faz com que você saia da sua casa, vai ao templo. O amor faz com que você venha evangelizar. O amor faz com que você venha buscar novos crentes, que você venha ser fiel à casa do Senhor, venha ofertar. Tudo isso é o amor, porque você quer ver, de fato, a obra de Deus crescer. Então, isso é o amor. Então, a igreja perdeu a sua característica, perdeu o amor. Quando a igreja perde a sua característica, perde o amor, é uma igreja fria.
É uma igreja que não é uma igreja vibrante, não é uma igreja que